Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: que amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Quando você está trabalhando uma sequência, e é tão bom quando você começa a ver o que Deus vai falando a respeito disso. Hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos que eu preguei nesse mesmo texto há uns 7 anos atrás, num culto de virada, num culto do dia 31, e eu nem tinha pensado como é que seria o culto da virada desse ano. Nós já estamos no dia 25/7, parece que não aconteceu nada nesse ano, a não ser coisas ruins, mas o que a gente pode entender do que esse texto trata para nós? Eu queria trazer algumas ilustrações a respeito dessa intimidade com Jesus, que é o que nós mais precisamos no nosso dia a dia, na nossa vida. João 14, ele encerra com a decisão de Jesus de sair do lugar aonde ele estava, Jesus então termina e eu estou indo para outro lugar. E aí Jesus mostra aqui algumas expressões interessantes, como a expressão eu sou. Essa expressão eu sou, ela foi falada por 7 vezes, e essa é a 7ª vez que Jesus então fala essa expressão eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É o último eu sou. Às vezes a gente fala de videira, fala de vinho, talvez os mais novos não compreendem muito bem, Então a videira é a árvore onde se produz a uva, que a uva não sai da caixinha do suco de uva, mas ela sai de uma árvore que ela é muito bem cuidada, é uma árvore melindrosa, difícil, de dar frutos, e é essa videira que Jesus usa então a expressão para falar: olha, eu sou a videira, eu sou essa árvore forte, e vocês são os galhos dessa árvore, e esses galhos dessa árvore vão dar frutos. E é interessante porque ele fala muito fruto.
Então, nós precisamos estar plantados numa árvore, num galho, e nós somos aqueles galhinhos que saem, que vão produzir uvas. Essa é a ideia, né? Essa metáfora da videira, esse estreito relacionamento entre os discípulos, que vai trazer aí então algo inegociável, onde Deus está presente. Ele é o agricultor que vai cuidar dessa planta, onde o seu filho é essa árvore frondosa, esse galho grosso, aonde nós estamos enxertados nele, né? E o enxerto, se ele não for bem feito, ele não trabalha, né? Ele precisa produzir seiva, né? Ele precisa produzir algo que vai dar vida para aquele galho, dar bons cachos de uva, né? Então, que o Senhor possa nos ensinar a respeito dessa ilustração. E aí o fato que no Velho Testamento ele trata de Israel como sendo uma videira, e é uma ilustração de um fracasso dessa videira que não produziu bons frutos. E aí no Novo Testamento Jesus então vem trazer a mesma coisa. Eu sou a videira. Israel fracassou e agora eu vou mostrar para vocês como fazem. Vocês podem fazer. Então Jesus agora passa a ser o substituto do templo, ele passa a ser o substituto das festas judaicas, ele passa a ser o substituto de Moisés, dos lugares santos, e aí então, o próprio Israel, Jesus fala, só eu posso ser o centro da adoração. A gente tem que vir para a igreja, é imprescindível estar na igreja, mas Jesus tem que ser o centro. No dia que o pastor Giovanni, o pastor Tiago forem o centro desse culto, está acabado. Jesus precisa ser o centro. Ele que é o Senhor. E aí a gente vê esse relacionamento vital de Cristo com o cristão. Então o relacionamento do cristão com Cristo, o termo-chave permanecer. Ele é usado 10 vezes aí, nesses 11 versículos. Eu preciso permanecer, eu preciso fazer parte dessa união com Cristo. Eu não posso estar distante dele. O relacionamento do cristão com os demais cristãos, não tem jeito de nos relacionarmos, né, sem estar juntos, sem estarmos em Cristo. Só estando na videira, fazendo parte desses galhos, é que eu faço parte então dessa comunidade que nós chamamos de cristãos, né? Então o termo-chave para isso é o amor, usado 4 vezes, né? Essa ênfase de comunhão, como a comunhão é necessária, como é imprescindível estarmos juntos, como é imprescindível andarmos juntos e caminharmos juntos no dia a dia. E o relacionamento do cristão com o mundo que está aí fora, né? O termo-chave que eles usaram foi odiar, né? E aí essa ênfase dá em perseguição, em coisas erradas. E aí eu quero pensar com vocês hoje, como é que nós estamos ligados com Cristo e como é que eu posso produzir bons frutos estando ligado em Cristo. Jesus mostra o quão profunda é algo de estar ligado a Ele. Jesus então nos chama a isso. Hendricks fala assim, essa unidade moral, ela deve ser mística e espiritual. A união mística com Cristo, ela é ilustrada com a união entre pastor e ovelhas, entre cabeça e o corpo, entre o noivo e a noiva, o fundamento do edifício. E agora Jesus usa mais uma ilustração, a videira e os ramos, que somos nós. Trata-se dessa união orgânica, vital, profunda, na qual nós precisamos de Cristo para que a nossa vida ande no nosso dia a dia. Eu queria pensar com vocês alguns assuntos que estreitam esse relacionamento entre nós e o Senhor. O primeiro é a videira. Em todo o Antigo Testamento, Israel, como eu falei na introdução, é apresentado como videira, a vinha do Senhor. Deus plantou, Deus cercou com seus cuidados, mas Israel, o que ele produz? Uvas bravas, uvas que não prestavam para nada,
né? Desprezaram o Senhor. E aí Jesus agora vem falando no verso 1: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Em segundo lugar, a gente vê os ramos. Sozinho, um ramo é frágil. E esse ramo, Jesus agora está falando de nós, dos cristãos. Sozinho, esse ramo ele é infrutífero, ele é imprestável. Ele serve apenas para ser queimado. O ramo não é capaz de gerar a própria vida. Antes deve ser retirado da videira, né? Tem que ser retirado do convívio com Cristo. Então não tem como se afastar dessa videira. Viver sem Jesus é a pior coisa que existe. A nossa união com Cristo nos permite dar frutos. Terceira figura é a do agricultor. O trabalho do agricultor é cuidar da videira. Deus tem esse papel de cuidar de nós, a fim de que seus ramos produzam muitos frutos. Para isso, o agricultor levanta, limpa, poda os ramos. Eu, pela manhã, também usei a ilustração de uma senhora que foi nossa intercessora por muitos anos. E quando nós ainda estávamos no seminário, ela nos convidou para ir na sua casa. Falou: Giovanni, vem à minha casa. Eu queria que você comesse das uvas da minha parreira. Foi uma das visões lindas que a gente tem na vida. Algumas coisas ficam gravadas na mente. Eu nunca me esqueço isso, há mais de 20 anos isso. Cheguei na casa daquela senhora e tinha uma bacia muito grande, cheia de uva. Quando ali ao lado, naquela varanda, tinha aquelas uvas, e eu olhei para a parreira, ainda tinha muitos cachos de uva ali. E aquela senhora contando a alegria que ela tinha de cuidar daquelas plantas. E ela falou: vê isso, parece até um sonho. Alguns dias nós tivemos de cortar tudo, tirar todas as folhas, todos esses galhos. Ela ficou pelada, para que pudesse ter novas folhas, para que pudesse o sol entrar, para que desse bons frutos. Nunca me esqueci daquela visão, daquela parreira naquele dia. A primeira coisa que o agricultor faz, ele limpa, poda os ramos para que sejam renovados. A segunda coisa que ele faz, ele remove os ramos secos, sem vida, para lançar fora e queimar. E em quarta figura aqui são os frutos. O propósito de uma videira não é produzir madeira nobre, não é produzir lenha não é produzir lenha ou sombra, como algumas árvores. Tampouco a videira é uma planta ornamental. O único propósito da videira é produzir frutos, produzir uvas saborosas, uvas que dá muita alegria em degustar. E aí ele fala dessas virtudes espirituais, né? Tudo isso com origem na fé, com essa harmonia na palavra de Deus. O propósito de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos, não poucos, e daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Os discípulos são os ramos, e a finalidade dos ramos é permanecer ligada em Cristo. Não fazem parte de todo o contexto. Você está ligado em Cristo, a videira. Você faz parte da família, você faz parte da igreja, você faz parte do rebanho. Deus espera de nós frutos. Jesus trabalha esse tipo de fruto. Nenhum fruto, o fruto, mais fruto e muito fruto. Jesus quer nos ensinar grandes coisas. Qual tem sido a importância de produzir frutos? Jesus diz: eu vos escolhi
e os designei a ir e dar fruto, um fruto que permaneça. Nós estamos aqui, meus irmãos, em 2020, que o povo está falando que é o pior número que existe, pior do que o 13, do que o 66. Nós estamos aqui em 2020 para produzir frutos para o Senhor. Crê nisso? Amém? Não é por acaso que nós estamos em 2020. Você foi chamado para fazer parte dessa vida frutífera do reino de Deus. Qual tem sido o nível da sua produção de frutos? Nós, como cristãos, será que eu tenho produzido nenhum fruto? Será que eu não tenho produzido nada? Se você é um cristão verdadeiro, você precisa produzir fruto. O texto aqui não está falando de pessoas que vêm para a igreja todo domingo. O texto aqui está falando de pessoas que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que se renderam aos pés de Jesus e foram transformados. Sinto dizer para você que está em casa e você que está aqui no templo, que se você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você não vai produzir fruto. O texto está falando aqui que vai ser jogado fora aqueles que não foram transformados, porque quem é salvo não perde a salvação. Ele está em Cristo Jesus, é nova criatura. O texto está falando aqui que nós precisamos ser cuidados, precisamos pegar aqueles que estão fracos e ajudá-los a levantar, porque esses precisam ser restaurados para a honra e para a glória de Jesus. Na videira tem alguns galhos que precisam ser levantados e colocados num lugar, porque se ele ficar arrastando ali no chão, ele não vai produzir nada, vai produzir fruto que não presta. Pastor, está falando de tanto fruto, né? Estou falando de produzir frutos que vai abençoar pessoas, que vai alcançar pessoas. Nos momentos de crise, nós vamos produzir um fruto de esperança para as pessoas que estão desanimadas, para as pessoas que estão aí, que acham que não tem mais jeito, e você pode produzir um fruto que vai mudar toda a história, porque você está enxertado na videira, e a videira fala que aqueles que estão em Cristo produzem esperança, produzem paz. Nós precisamos estar enxertados em Cristo Jesus. Nós precisamos ajudar aqueles que estão fracos a se levantar. E mais do que nunca, nós como igreja, estamos na hora de pegarmos aí aqueles irmãos que estão desanimados e ajudá-los a levantar. Esse ano que a gente está passando não é por acaso, meus queridos. Deus quer fazer uma igreja forte, uma igreja transformada, uma igreja diferente. Eu já sou pastor de vocês há quase 11 anos. E durante 11 anos vocês vêm me ouvindo falar aqui. Parece que a gente está precisando de uma perseguição para sacoalhar a gente. Eu acho que agora chegou a hora da gente mudar, para nós nos tornarmos cristãos mais fortes. As pessoas olham para a gente e falam, eu quero ser igual a ele. Quando as pessoas olham para a gente e falam, eu quero ser igual a ele, você vai dar frutos e frutos em abundância, você não precisa falar nada. Quando estamos enxertados na videira, os milagres acontecem. Você pode produzir fruto de esperança, você pode produzir fruto de santidade, você pode ver pessoas sendo transformadas, você pode ajudar as pessoas a se levantar nesse momento tão difícil que nós estamos passando. O termo aqui, levantar, sugere a imagem de um agricultor abaixando para erguer o galho. E isso é muito comum no vinicultor, amarrar os ramos da videira, a fim de que eles não fiquem lá embaixo. Se você chegar debaixo de uma videira, você vai ver ela lá toda amarradinha. Uns usam um araminho, outros usam um cordãozinho, para que aqueles galhos permaneçam firmes. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora de nos tornarmos mais fortes ainda. O nosso agricultor quer cuidar de nós. Ele quer nos levantar. E aí nós passamos
pelo cuidado do Senhor, e esse cuidado do Senhor muitas vezes vem através da disciplina que nós precisamos no nosso dia a dia. Quantos de nós paramos de orar há muito tempo e o Senhor agora quer nos ensinar a orar mais nesses momentos de pandemia? Está na hora da gente tirar aquelas folhas que estavam atrapalhando que a luz entrasse para que nós estivéssemos dando bons frutos. Jesus quer nos usar, Jesus quer que o pecado saia do meio da igreja, quer tirar isso do nosso meio. Jesus nos corrige para que possamos aprender a fazer a sua vontade. Ele nos disciplina nos momentos certos da nossa vida. Muitos de nós estamos passando pela disciplina de Deus. Você já parou para pensar que talvez tudo que está acontecendo durante esse ano, Deus permitiu para que nós fôssemos disciplinados? Talvez essa pandemia de 2020 é para que você entenda que você precisa melhorar em várias áreas da sua vida. Tudo parou por sua causa, por minha causa. O que o Giovanni, como pastor, precisa entender? Talvez o meu grande pecado dos últimos anos foi ver essa igreja tão bonita e tão cheia de gente. Talvez eu me tornei um homem mais orgulhoso por isso. Eu subi aqui e vi aquela igreja, essa igreja cheia de gente, cheia de cadeira. Talvez estava alimentando um orgulhozinho aqui dentro que não pode ficar. E aí Deus falou, deixa eu cortar o galinho lá do Giovanni, para ele entender que quem é o dono da igreja não é ele, para ele entender que o dono da igreja sou eu que faço. Deus tem grandes coisas, queridos, para nos ensinar nesses dias, e Ele trabalha sobre esse fruto e mais fruto. Jesus contou aos discípulos como o divicultor cuida do que está estéril. Ele pegou o ramo que demonstrava um crescimento desordenado, parou de produzir apenas alguns cachos, tirou ele, arrancou fora, para que ele produzisse muito mais. Deus está querendo pegar essa igreja aqui, esse povo que se reúne em nome de Cristo, está querendo que nós sejamos muito mais frutíferos que éramos antes. Eu não paro de sonhar. A palavra diz que nós vamos ver as coisas acontecendo. O texto fala que nós vamos colher muitos frutos. É o que a palavra está falando, não sou eu. E eu acredito no milagre do Senhor. Alguns pessimistas por aí estão falando, a igreja no formato que está vai acabar. Vai não, meus queridos. O Senhor não vai permitir. Ele quer que esses galhos estejam juntos, entrelaçados, a amizade, a comunhão, o partir do pão, o andar no dia a dia. Mas muitas vezes precisamos dessa poda. É o meio que Deus usa na vida para frutificarmos mais. A disciplina muitas vezes tem a ver com o pecado, e a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir, nos levar para o caminho, aonde vamos ser mais produtivos do que nunca. E essa igreja pode ser mais produtiva do que nunca, você pode ser mais produtivo do que nunca. Deus nos disciplina para darmos fruto, e Ele nos disciplina para darmos mais frutos ainda. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado, e a poda termina quando Deus concluir a sua obra em nós na glorificação. Porque precisamos ser lapidados, tratados todos os dias. Os cristãos mais frutíferos
são aqueles que têm sido podados pela tesoura de Deus. As vinhas mais frutíferas são aquelas que usa tesouro o tempo inteiro. Elas produzem muito. Deus jamais aplicaria uma poda e um método suave se não provocasse grandes resultados. Nem toda experiência dolorosa é resultado de poda. A dor da poda vem agora, mas o resultado vai vir depois. O terceiro, ele fala de muito fruto. O segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo. Nesses 11 versículos, o verbo que vem o tempo inteiro é permanecer. Ele aparece 10 vezes. E esse é o pensamento central de Jesus. O segredo para essa vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. Tenho falado muito sobre isso aqui na igreja. Não é fazer para Jesus, mas é estar com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres para esse relacionamento vivo com Deus. E eu e você precisamos disso. Nos comentários finais de Jesus sobre a vinha, ele olha e chama a atenção dos discípulos da atividade e desse relacionamento com ele. Que oportunidade que nós estamos tendo, estarmos próximos de Jesus. Depois da disciplina para remover o pecado, depois da poda para mudar as prioridades, agora diz que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Jesus, meus queridos, é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar seiva para frutificar. É ali que está a vida. Se você corta, para de correr o sangue e a árvore morre. Para de correr a seiva e a árvore não tem mais jeito. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo estão nessa permanência no tronco. Em nós mesmos não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Tudo que somos, sentimos, fazemos, vem de Cristo. Ele é a fonte, Jesus. E o texto lá, o verso 5 fala: sem mim nada podeis fazer. Jesus nos chama à oração, Jesus nos chama a andar com Ele, Jesus nos chama a estarmos firmes. Permanecer nele traz para nós algumas verdades. Permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção. Eu preciso estar em Cristo. Deus está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Tem muita gente por aí se achando importante para Deus pelo que faz. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. E aí Deus falou: vou parar a igreja em 2020. Vocês estão muito ativos, é o tempo inteiro, pilhado. Vou parar tudo. Eu quero você perto de mim nesses dias. Permanecer não equivale quanto você conhece teologia, mas o quanto você tem de sede por Deus. É permanecer, você busca, você anseia, você aguarda, você ama, você ouve e você responde a Jesus. Permanecer significa ter mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, mais dele em seus pensamentos e desejos. O quanto você tem pensado e o quanto você tem vivido para Jesus. Permanecer em Cristo é a vida para a salvação. Se o ramo não permanecer na videira, esse ramo não tem vida. Ele é lançado fora, é jogado numa fornalha e se queima. Permanecer em Cristo é vital para produzir esses frutos. Jesus disse: o ramo não pode dar fruto por si mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Que nesse
ano de 2020, meu querido. Não fique aí pensando, não dá para fazer nada. Nós estamos enclausurados dentro de casa. Ore e peça para o Senhor para te dar novas estratégias. Quando você estiver num lugar para que o Senhor te use como um instrumento nas mãos dEle, não fique acomodado onde você está. Produzir frutos é alcançar pessoas para a glória de Jesus. Para alcançar pessoas para a glória de Jesus, eu preciso trazer palavras que vêm desse Jesus, que produz esperança, que produz esse fruto do Espírito no dia a dia. Paz, esperança, longanimidade, domínio próprio. Quando você faz isso no seu dia a dia, pessoas são alcançadas, pessoas são resgatadas e pessoas são transformadas. Nós estamos vivendo em dias onde as pessoas estão sedentas por Deus. E você precisa ser esse galho que está produzindo esses bons frutos. Qual a natureza desse fruto? Obediência, novos convertidos, amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente fala de amor, e eu acho que um dos locais que mais está precisando de amor nesses dias são nos nossos lares. Porque está tão difícil ficar dentro de casa, todo mundo dentro de casa. E as pessoas me perguntam, pastor, como é que faz? Está muito difícil ficar lá dentro de casa com a minha mulher. Está muito difícil ficar lá dentro de casa com a minha esposa. Está muito difícil ficar lá dentro de casa com os meus filhos. Só uma palavrinha, querido. Quebra tudo. Chama amor. Vou dar um testemunho para vocês aqui. Essa semana, eu e a Kelly, a gente discutiu por causa de algumas coisas da casa, de você estar muito dentro de casa. E eu falei, eu fico dentro de casa ou saio de dentro de casa, né? Porque toda hora fala, fique em casa. Aí está em casa, parece que você não está fazendo nada dentro de casa, mesmo que você esteja trabalhando. E eu fiquei muito contrariado com isso. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada, não. E eu estou lendo um livro, e eu desci para ler o livro. O livro não fala nada de família, até onde eu estava. Eu estou nas últimas páginas, faltava umas 10 páginas para mim acabar. E o autor começa a falar, olha, lá dentro da sua casa, quando tudo estiver muito difícil, você ame a sua esposa, você ame a sua filha. Eu pensei, o autorzinho miserável, quem mandou você falar isso para mim? Li a segunda página, ele falou a mesma coisa. Ame. E eu disse, quietinho, o que você quer que eu faça, meu amor? Nós precisamos amar. O texto ele é muito claro. Ele mostra que a consequência da oração vai nos tornar homens e mulheres que amam, homens e mulheres que fazem diferença no dia a dia. Estar perto de Jesus vai fazer isso. Nesses dias, para acabar a desarmonia dentro dos lares, nos lugares, nós precisamos de amor. Nós precisamos disso. Permanecer em Cristo é evidência que somos discípulos de Cristo. Nós caminhamos com Ele, nós andamos com Ele. Uma vida frutífera é a melhor evidência do nosso coração de que somos realmente discípulos de Cristo. Hoje pela manhã eu falei que algumas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu nunca ganhei uma alma para Jesus, nunca ganhei ninguém para Jesus. E aí meu pensamento, quando alguém me fala uma coisa dessa, eu falo, ainda não está convertido, né? Porque quem é nova criatura, quem está enxertado na videira, não tem jeito, ele produz fruto o tempo inteiro. As pessoas estão perto, estão querendo ser igual a ele. Porque quem vive Jesus no dia a dia não precisa abrir a boca, é só viver.
dar bons frutos. Uma árvore boa precisa produzir bons frutos, precisa produzir mais fruto ainda e precisa produzir muito fruto. A vitalidade da videira de Jesus Cristo, ela é enfatizada. E é aqueles que estão nela, permanecem não só por frutos, mas por muitos frutos. Jesus quer mostrar isso para nós. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus, como eu tenho falado para vocês. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais esse amor vai inundar os corações das pessoas. Jesus fala, como o Pai me amou, assim também vos amei, permanecei no meu amor. Dá vontade de cantar aquele corinho. Se eu fosse pastor Tiago, eu ia cantar, mas vocês sabem como é a minha voz. Quando temos intimidade com Deus, sentimos quanto somos amados. E então temos pressa para estar novamente na sua presença. Jesus deseja compartilhar a sua vida conosco. Jesus deseja compartilhar tudo conosco. Permanecer em Cristo leva com você, consigo, a promessa da oração respondida nos versos 7 e 8. A oração eficaz é fruto de um relacionamento profundo com Jesus. E Ele é claro, se permanecerdes em mim, as minhas palavras vão permanecer em vós. Pedi o que quiserdes e vos será concedido. O que quiserdes, meus queridos, nós temos essa intimidade. E por último, permanecer em Cristo é impossível sem obedecer a Ele. Muita coisa tem acontecido, porque nós não obedecemos. Se obedecerdes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, a desobediência sempre quebra o relacionamento com Deus. Quando chega uma pessoa no meu gabinete e fala assim, pastor, eu não amo mais a minha esposa. Fala, mentira. Você pode até não querer amar. Quando a pessoa fala, pastor, eu vou separar dela, eu falo, você é desobediente, porque a Bíblia fala de desobediência. Se quer separar, você separa. Agora você vai cuidar das suas consequências com o Senhor lá depois. O fruto da sua desobediência não tem jeito. E aí a gente vê todas as coisas giram por falta dessa obediência, desse amor ao Senhor. Se eu obedeço a palavra, meus queridos, as coisas acontecem no dia a dia. As pessoas são alcançadas. Permanecer em Cristo traz para nós no texto o caminho para a alegria. Sou tão feliz com Jesus. Quando você olha para João, você vê essa expressão alegria o tempo todo, ter alegria no momento de crise, no momento de dificuldade. Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, em todos os momentos, quando eu permaneço em Cristo, eu produzo muito fruto. E o Pai é glorificado, e em uma alegria que não dá, que excede todo entendimento humano, enche o nosso coração. Precisamos disso, meus queridos, nesses dias. Precisamos amar mais, precisamos obedecer mais, precisamos estar mais alegres em Cristo Jesus. Se você está enxertado nesse galho forte que é Jesus, não tem pandemia nenhuma que vai te desanimar. O Senhor vai te levantar, vai te colocar em triunfo. Que possamos estar mais próximos desse tronco forte que é Jesus. Baixe sua cabeça. Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Quantas coisas, Deus, poderíamos extrair desse texto hoje, mas tenho certeza que o Senhor queria comunicar algo para cada um dos meus irmãos que estão aqui, para os meus irmãos que estão em casa. Deus, que o Senhor possa inundar o nosso coração com a Tua alegria, com o Teu amor, com a Tua obediência.
Deus, mostra para nós o nosso pecado, para que possamos confessar e sermos tratados pelo Senhor. Deus, usa cada um de nós para sermos galhos frutíferos com muitos frutos para a honra e para a glória de Jesus. Eu oro ao Senhor nessa hora, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.